Olá, meu nome é Maria Eduarda Oliveira Campos e, juntamente com o professor e orientador Samuel de Jesus Duarte, estou realizando um projeto de pesquisa cujo título é A influência da tradição do patriarcado e suas ressonâncias na violência contra a mulher em Paracatu do século XX até os nossos dias. Situada na região noroeste do estado de Minas, a cidade de Paracatu pode ser conhecida por diversos fatores, entre eles a mineração, a produção agrícola e o turismo. Além disso, também pode ser conhecida por possuir um dos mais altos índices de homicídio do estado de Minas Gerais. Toda sociedade possui um processo de organização social e padrões de atividades, e é nesse o foco da nossa pesquisa, pois, entendendo esse processo organizacional e esses padrões de atividades, podemos entender como o patriarcado e as relações de antigamente interferem na violência de hoje em dia. Estudando um pouco sobre nossa cidade e nosso país, podemos entender grandes marcos da colonização, da exploração, do patriarcado e da escravidão, o que sem dúvidas contribui muito para a violência. O patriarcado é um sistema social onde o homem é o dominante e a mulher apenas precisa ficar calada e obedecer o chefe da família ou o pai. Daí vem a violência contra a mulher, que é o foco da nossa pesquisa. Portanto, o objetivo geral da nossa pesquisa é investigar a influência da tradição do patriarcado na violência contra a mulher em Paracatu do século XX até os nossos dias, observando as ressonâncias dessa herança cultural nos crimes praticados contra as mulheres na atualidade. Os objetivos específicos são averiguar as fontes históricas de Paracatu para observar e identificar registros que apontem ou não para a violência contra a mulher durante o século XX. Acompanhar os meios de comunicação da cidade e averiguar se existe relação entre as tradições patriarcais e a violência contra a mulher paracatuense. Realmente, estamos tratando de uma pesquisa de natureza básica, pois procuramos conhecer o objeto pesquisado, mas a intenção é que essa pesquisa se torne aplicada futuramente. Essa pesquisa possui objetivos de caráter exploratório e descritivo. Possui uma abordagem qualitativa, mas com a utilização de dados estatísticos. E dos procedimentos técnicos é a pesquisa bibliográfica e etnográfica, com a observação participante. Inicialmente foi realizada a leitura e análise do artigo Patriarcado, Sociedade e Patrimonialismo, onde entendemos um pouco do patriarcado no pensamento social brasileiro pela perspectiva de alguns autores, como Silvio Romero, Nícia Floresta, entre outros. Nesse artigo, podemos observar a definição de patriarcado por vários autores diferentes, mas, no geral, podemos entender que o patriarcado está totalmente relacionado com o escravismo. Ele está ligado com uma dependência familiar, uma dominação, obrigação, onde o homem é o rei da família, o chefe da família. E isso está fora do alcance do Estado, pois a sociedade brasileira já foi construída em cima desse sistema. Continuando nesse sentido de análise, lemos um artigo sobre a relação do patriarcado com a formação do Brasil. Esse artigo analisa Oliveira Viana e o Sérgio Buarque de Holanda. E com esse artigo podemos entender ainda mais que o patriarcado está totalmente ligado com o período de escravidão e com o período de colonização. Ao fazer a leitura do livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, podemos entender principalmente essa relação existente entre a raça, a classe e o gênero, e entender que não dá para analisar uma sociedade sem analisar essas três vertentes. Ela também fala um pouco sobre o patriarcado e sobre a escravidão, principalmente sobre essa relação entre as pessoas que lutavam pelo sufrágio feminino e as que lutavam pelo sufrágio dos negros, as feministas e as anti-escravagistas, e o machismo, o sexismo e o racismo. Houve um crescimento de 22,2% dos casos de feminicídio entre março e abril em 12 estados diferentes do país durante o ano de 2020. Esse dado mostra que a violência ainda é muito frequente no Brasil, que estamos lidando com isso diariamente e as ressonâncias do patriarcado ainda estão influenciando e muito nos nossos dias. Ainda não possuímos uma conclusão para a pesquisa, já que ela se encontra em andamento,
mas os dados coletados até o presente momento nos permitem perceber uma forte relação entre a violência contra a mulher e a tradição do patriarcado, e também com a escravidão. O patriarcado veio da escravidão, então tudo está interligado. Estamos buscando mais respostas e uma conclusão mais assertiva, mas com a pesquisa em andamento, até agora chegamos a esse ponto de pensamento. Nesse slide podemos ver as referências. Entre eles tem os artigos que eu já citei, exemplo, Patriarcado, Sociedade e Patrimonialismo, de Neuma Guiar, o livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, e outros artigos, alguns que a gente não leu e outros que a gente já leu. Finalizo essa apresentação agradecendo o IFTM, que contribuiu com os recursos empregados para o desenvolvimento dessa pesquisa. Obrigada a todos os presentes e todos os ouvintes.